matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high, no mountain high enough. Ain't no valley low, no valley low enough. Ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Olá, bem-vindos ao Sintonizando Saúde. É sempre muito bom estar aqui com vocês. E hoje nós temos o nosso Yoga na TV novamente, com o professor Luiz Almeida. Hoje vamos ter muitas coisas boas. Ele já vai falar com vocês, porque eu antes queria passar para vocês uma programação muito boa para o sábado e o domingo. A Viviane Gonçalves Noel escreveu esse livro maravilhoso, que é O Travesseiro Mágico. E esse livro, ele virou peça de teatro. E não é só para criança não, gente. É para criança e adulto, porque a história é muito boa, é muito legal, fenomenal. Então, O Travesseiro Mágico, no Centro de Cultura, dias 20 e 21, quer dizer, sábado e domingo, às 17 horas. É a Companhia Satura, companhia de teatro, que vai se apresentar. Então, lembrem-se, dias 20 e 21 de agosto agora, sábado e domingo, às 17 horas, você já tem uma sugestão de programação muito boa para adultos e crianças. O ingresso é R$15 para todo mundo, era 15 meia entrada, criança, né, e 30 para adulto, mas agora vai ser a Satura, companhia de teatro, disse que esse fim de semana vai ser R$15 para todo mundo. Então, não percam, porque é uma atividade cultural excelente. Todos vocês vão gostar muito. Bem, vamos passar agora para o professor Luiz Almeida, que hoje tem muitas coisas boas para nos ensinar, para falar com a gente, experiências dele mesmo, muita coisa boa. E hoje vamos ter também uma convidada, a Gabriela Almeida, o mesmo sobrenome, né? Vamos falar, você vai falar daqui a pouco. Vai explicar isso aí. Pois é. Então, professor, bem-vindo, né? Grato, Madalena, Estou grato. passando a pasta para você agora. Sim, senhora, sim, senhora. Então, estamos aqui, graças a Deus, felizes mais uma vez de estar fazendo esse programa, de estar divulgando um pouco mais essa filosofia desses nossos irmãos mestres do yoga, lá de 10 mil anos atrás, da Índia antiga. Então, assim, felicidade, alegria, é uma honra estar aqui com os senhores mais uma vez, para a gente compartilhar essas experiências que a gente vem vivenciando, né? Eu hoje, especificamente, e de umas 3 ou 4 semanas para cá, eu não venho podendo trabalhar com as aulas de uma forma mais demonstrativa. Por quê? Porque, então, minhas aulas estão mais descritivas, estão mais verbais nesse tempo. O que aconteceu, e eu vou transmitir para os senhores, para as senhoras, a experiência que eu vivi, é que eu estava trabalhando num espaço de educação e preservação ambiental, e a gente estava precisando fazer uma poda de umas árvores, e uma das árvores que a gente tirou e cortou, ela estava precisando, dentro disso aí, tem todo um trabalho de replante, viu, gente? De cada uma que a gente corta, a gente planta 10, pelo menos. Né? Isso é importante a gente frisar isso aí, né? Então, essa árvore, ela tombou e ela caiu ficou numa determinada inclinação, e eu vi que era mais fácil subir pela copa dela, ela já estava deitada, subir pela copa, pelo tronco, e poder desgalhar. Só que um dos galhos que eu estava desgalhando, ele estava sustentando o giro do tronco da árvore, né? Mas eu estava bem, eu estava em pé, estava bem equilibrado, o machado na mão, cortando direitinho, com luva, com calça comprida, bem, botina, legal, né? Só que quando eu comecei a cortar esse galho, olha só, eu ouvi dentro de mim uma voz interna dizendo para eu, se possível, descer dali e poder cortar por baixo. É que cortar por baixo com machado pesado, dá muito mais trabalho do que cortar de cima. Eu ouvi a voz da intuição, mas eu desobedeci à intuição. E num dos galhos, então, o galho final que eu fui cortar, ele estava apoiando o giro da árvore, e quando ele partiu,
o tronco da árvore girou. Eu estava em cima do tronco, o tronco girou para frente e eu girei para trás. Uma altura de mais ou menos 1,5 m, 2 metros, então eu caí de costas em cima de um outro tronco menor, mas eu caí exatamente de costas num sentido transversal. Isso provocou uma fratura, 3 fraturas em 3 vértebras, aqui no meu lado direito, na altura da escápula, e provocou também, por causa do impacto e por causa do espinhar, digamos assim, dos ossos, né, uma perfuração da pleura que fez com que entrasse ar. Esse ar, ele provocou um colabamento. O colabamento, gente, é uma pressão, um empurrar para dentro parcial do meu pulmão direito. Graças a Deus, eu consegui me levantar, me erguer e tal, mas isso foi 3 semanas e 2 dias. Foi na quarta-feira, dia 27 de julho, que aconteceu isso. De lá para cá, venho melhorando, venho recuperando e eu posso dizer, inclusive, para os senhores e senhoras, que o estado físico, a forma física em que eu me encontro e me encontrava, foi um grande favorecimento para eu não ter sofrido mais consequências piores. Isso é uma coisa muito comum, pessoas que sofrem. Até o Frei Gentil, há pouco tempo, sofreu um atropelamento, teve uma grave na cabeça, então. Mas como ele sempre... Desculpa, eu não estou acostumada a ter que usar o microfone. Isso acontece, o Frei Gentil... Gente, pois é, desculpem. Então, eu estava falando que o Frei Gentil, ele, há muitos anos, ele, inclusive, é professor de Tai Chi Chuan. E é um exímio praticante de Tai Chi Chuan. E, algum tempo atrás, ele sofreu um atropelamento, atingiu o cérebro, e a recuperação dele foi excelente, exatamente por causa disso. Então, o fato, muitas vezes, a pessoa pensa que o fazer não tem outras utilidades a não ser da saúde direta naquele momento, mas é uma coisa que pode evitar transtornos muito graves, como no caso do Luiz. Provavelmente, se ele não tivesse a forma física ou a capacidade pulmonar desenvolvida como ele tem, a reação ao que aconteceu poderia ter sido até extremamente, muito mais grave do que foi. Então, isso é importante as pessoas terem claro isso, que o fazer uma yoga, uma respiração, tem essa também utilidade, porque quando a emergência vem, você lida com ela de uma forma muito mais simples, muito mais fácil, né? Então, assim, fica nisso aí também, meus amigos, assim, a importância da gente fazer esse trabalho, digamos assim, mais preventivo, porque se a gente está fazendo, como a Madalena falou, práticas que sustentam melhor as articulações, os músculos, os tendões, os ligamentos, as funções orgânicas internas e tudo mais, a gente tem uma resistência melhor a qualquer impacto que possa acontecer, sujeito a acontecer com todos nós na vida da gente, né? Então, assim, fica mais essa informação e, se possível, mais essa instrução e esse conselho para que as pessoas se dediquem mais a esse preservar, a esse, digamos assim, é uma prevenção, né? Muito, muito importante essa prevenção. Eu queria aproveitar o que você falou, que você ouviu a vozinha interior. Quero falar disso aí também. Eu queria destacar uma coisa importante, assim, bem en passant, né? Porque a gente não está aqui hoje para falar sobre isso, mas só para dar um toque, existem, quando você ouve a voz da sua intuição, né, ela é fundamental. Ela, na verdade, como dizia Kant, é a sua razão transcendental. Só que logo após, o que veio? Veio a razão analítica. Então, quando as pessoas muitas vezes falam, não, eu não posso fazer qualquer coisa, eu tenho que usar a minha razão. Tudo bem, é por aí. Só que qual razão a gente vai usar? Essa que é a questão. A razão analítica, como diz a Cartitora, ela só analisa. E no processo, ou já está morto, ou ela vai matar. Não existe uma transcendência nela. Então, é aquilo que o teu corpo, você mesmo, né, as tuas outras partes, que não são a física, estão percebendo. E você, muitas vezes, entra com aquela razão analítica, em que analisa a situação da qual você não sabe, que é o que aconteceu com ele. Ele não percebeu certos detalhes, como não é viável para o corpo ter essa percepção, para a parte corporal. E aí ele desprezou a informação
né, da razão transcendental. E vai. A Ordem Rosa Cruz, desde que eu comecei isso há muitos anos atrás, né, eu sempre, uma das coisas que me destacava, ela dizia, a primeira intuição que vem é que é a verdadeira. O resto você já pensou, já deduziu e normalmente você não percebeu o montante. Eu dou como exemplo aquela pessoa que quer chegar ao cume de uma montanha, olha para os caminhos e diz, não, esse aqui é o mais curto, eu vou chegar primeiro, né? E despreza às vezes um outro caminho que a intuição até diria que seria mais oportuno. Quando vai pelo caminho mais curto, né, tem tantos empecilhos e tantas coisas pelo caminho que às vezes nem chega. E aquele outro caminho que seria mais lento, ela chegaria com certeza. Então, temos que avaliar isso tudo no decorrer da nossa vida quando fazemos escolhas. Isso é fundamental que a gente tenha isso claro na nossa cabeça. Foi só um en passant, né? Sim, mas senhora. Isso aí. Foi um aproveitamento do que você falou. Isso aí. Então, importante, né? Importante a gente, então, ter isso que a Madalena falou, de obedecer à voz da nossa intuição. Porque o que é que aconteceu comigo? Eu desobedeci a intuição, eu fui avisado, olha só, eu tive a graça, e todos nós temos em muitos momentos a graça de ser avisado, né? Mas eu não dei trela, né? Eu não dei a razão para isso. Eu não achei que era importante. Eu também tenho uma certa vaidade, viu? Também tem uma vaidade, né? Tem, eu estou assim, me confessando aqui, entendeu? Não, eu estou podendo, eu estou equilibrado, eu vou cortar isso aqui direitinho. Mas veja, às vezes a gente precisa tomar cuidado. Tem uma palavra, essa palavra da vaidade é uma palavra muito interessante também. Tá? Além de não escutar a intuição, eu achei que eu estava podendo. Veja bem, né? Então, assim, a palavra diz, envaidecer. Olha só, eu literalmente e desci. Né? Essa foi. Essa é boa. Viu, Gabriela? Viu? E o que aconteceu? Aí o tronco girou para frente, eu girei para trás, caí, aconteceu essas coisas todas aí. Então, meus amigos, meus irmãos, as senhoras e meus senhores, vamos ter mais cuidado no sentido de obedecer, porque a voz da intuição, todos nós somos capazes de ouvir. E todos nós já ouvimos em vários momentos da nossa vida. E todos nós, em todos os momentos da nossa vida, praticamente, que desobedecemos essa voz, a gente sofreu. Né? Então, assim, a desobediência gera sofrimento. Né? Os filhos obedecerem aos pais, né? A gente, enquanto ser humano, obedecer à ordem natural das coisas, né? Obedecer às leis da natureza. Se a gente prestar atenção, elas estão presentes o tempo todo. Né? Por exemplo, hoje muitas pessoas vivem em correria. As pessoas, e aí, como é que está? Estou na correria. Como é que é? Ela diz que está na correria e enrolado. Né? As pessoas falam isso, é uma expressão muito usada. Então, meus amigos, correria não dá camisa a ninguém, como dizia minha mãe. Correria não é uma coisa boa. Não é uma coisa boa. A gente precisa... Outro dia eu ouvi um mestre, olha, assim, uma pessoa simples, legal, dizer, meus irmãos, nós precisamos viver uma vida mais simples. Nós precisamos ter mais calma na nossa vida. O mundo está muito corrido, as informações, a cibernética, essas coisas informáticas, tudo isso está muito corrido, mas a gente precisa ter mais calma na vida da gente. E isso, assim, eu quero compartilhar com os senhores. Foi por vaidade, foi às vezes por uma ansiedade de resolver logo, mais rapidamente aquela situação que eu sofri o que sofri. Mas, graças a Deus, eu estou aqui podendo compartilhar, eu estou podendo, de alguma forma, ser um exemplo. E uma outra coisa que eu acho importante também dizer, Madalena, que, assim, foi numa quarta-feira. Na quinta-feira eu fiz radiografias, constatou as fraturas nas costelas, graças a Deus não pegou a coluna vertebral, né? Mas constatou também esse colabamento do pulmão direito. E aí eu levei a radiografia à UPA de Cascatinha, né? Só para dizer isso aqui, porque eu fui indicado para encontrar com um médico lá. Nesse trabalho da UPA, né, a gente passa por uma triagem no primeiro momento com o enfermeiro, verifica a pressão arterial, estava altíssima a pressão arterial por causa do trauma em si também, e foi um alerta também para eu cuidar mais da minha pressão arterial, né? Aí passa por uma outra médica, por uma outra pessoa. Quando eu cheguei no médico que efetivamente ia me atender, eu entrei na sala dele, ele olhou para mim e falou assim,
o senhor foi que caiu da árvore? Eu falei, sim, senhor, fui eu, sim. Ele falou, e o senhor está assim? O senhor está aí em pé desse jeito? Eu falei, sim, senhor. Por quê? Só um instantinho. Foi por quê? Porque o previsível era, se eu estava com colabamento de pulmão, era fazer uma punção, que é quase que um procedimento cirúrgico, uma punção do ar da pleura, para poder liberar o fluxo da respiração. Né? Mas aí ele viu aquilo, olha, ele falou para mim assim, olha, eu estou vendo que o senhor está bem, graças a Deus, e que eu já falei com o médico pneumologista lá do Alcides Carneiro, cirurgião, pneumologista, combinamos nós dois que, pelo que eu estou vendo aqui do senhor, não vai precisar fazer punção, não. Nós vamos aguardar até sábado. Se acontecer alguma intercorrência nesse período, o senhor pode voltar aqui. Enfim, gente, assim, só para dizer assim, que de lá para cá, graças a Deus, só venho melhorando. E que eu me senti muito bem atendido nesse núcleo de assistência pública, tá? Então, assim, eu estou falando isso, né? Eu não estou, assim, fazendo nenhuma campanha para isso ou para aquilo. Eu só estou falando que os técnicos que me atenderam lá, né? Eu não vou dizer os nomes das pessoas, porque acho que não cabe dizer, mas os técnicos que estão lá sabem o trabalho que eles estão fazendo e pelo menos aqueles que me atenderam de sã consciência, com a consciência do trabalho, com a lucidez do trabalho, com a responsabilidade que eles tiveram. Né? Enfim, eu estou aqui reconhecendo, não é um elogio, não, é um reconhecimento, né, pelo trabalho que eles tiveram comigo. E olha, eu já soube de outros casos de pessoas muito bem atendidas lá. Então, eu não estou querendo falar de outras, eu não estou querendo fazer comparações com outros centros de saúde, de maneira nenhuma, né? Mas eu só estou querendo reconhecer o valor desses profissionais que me atenderam lá. Aqui fica de público a minha gratidão com essas pessoas que me atenderam lá. Tá certo? Então, e a todos que vêm me auxiliando. É importante frisar também, minha companheira Madalena, assim, ela batuta, viu? Batuta, assim, ela, assim, uma pessoa que... Irene, um beijo para você, minha querida, porque, assim, a minha gratidão é bem acentuada, sabe? Ela me cuidou de uma maneira muito legal, muito legal. Eu me sinto honrado em ser seu companheiro, tá bom? Então é isso, fica esse frisar, fica essa informação, porque às vezes a gente a tendência de nós todos é generalizar. Não, porque o sistema público de saúde não funciona. Não é isso, meus irmãos, não é isso. Uma coisa é o sistema como um todo, outra coisa são os técnicos, os profissionais, os médicos, os enfermeiros que estão trabalhando nesses lugares. Às vezes o sistema não funciona muito bem, não tem recursos necessários, mas pessoas, na educação também, né? A Gabriela é educadora, né? Tem pessoas que fazem a diferença nesses lugares. E eu só estou falando isso porque, assim, há sempre uma esperança. Né? Eu quero deixar essa mensagem porque... Depende de nós, como a gente vem falando aqui algumas vezes em alguns programas. A responsabilidade sobre as coisas que acontecem com a gente, na vida da gente, nos lugares onde a gente trabalha, na família da gente, nas coisas, é nossa. A gente é que pode fazer diferente, a gente é que pode fazer melhor, a gente pode ter mais disposição e transformar, dizendo-se assim, antes a gente estava conversando, né? Transformar a dificuldade, uma dificuldade no primeiro momento, numa facilidade. Por quê? Porque a gente pode, gradualmente, ir trabalhando aquela dificuldade, aquela dor, aquele incômodo, até que um dia aquilo se torna algo mais fácil de fazer. Então, eu estava falando, quando eu chamei Gabriela, por exemplo, para fazer para me auxiliar aqui na demonstração de alguns exercícios que eu não estou podendo fazer, né? Ela falou, mas Luiz, a Gabriela está fazendo aula comigo há um mês. A Gabriela, assistindo aqui os programas de televisão, acho bom então falar isso aqui também, né? Ela gostou muito dos programas e no dia que eu fiz o programa, no dia 15 de julho, né? 15 de julho, foi aniversário da minha mãe, Dona Nair Almeida, né? Dona Nair Almeida, né? A Gabriela, ela sintonizou. Falei assim, meu Deus do céu, como é que pode? A Nair também, a Nair Almeida. Muitas coincidências. Então, a Gabriela, ela está ali agora, mas depois ela vai mostrar ela. Vir para cá já. Vocês vão ver a cara dela também. Né? Então,
Né? Então ela falou, meu Deus do céu, que coincidência, né? Ele é Luiz Almeida, a mãe dele é Nair Almeida, né? Eu sou Gabriela Almeida, né? Eckhart, né? Não, Cronenberg, Gabriela Almeida Cronenberg, mas é Almeida. Então, ela falou, alguma coisa tem nisso aí. Aí ela me procurou para fazer as aulas de yoga. E ela estava falando, a gente estava comentando, mas Luiz, eu tenho um tanto de dificuldade, como é que eu vou fazer? E a gente estava conversando lá fora, Madalena, ela e eu, de que um mestre uma vez disse, meus irmãos, a dificuldade, ela tem o mesmo tamanho da facilidade. Então, isso aqui, acho que isso também é mais uma lição para nós. Por quê? Na medida em que a gente vem trabalhando a dificuldade, né, aperfeiçoando, perseverando, com força de vontade, com dedicação, né, uma matéria, um assunto, uma prática, um exercício, né, um procedimento interno, moral, ético, que seja, ainda pode ser difícil para a pessoa desenvolver uma determinada virtude, não é? Com o tempo, trabalhando isso devagarinho, 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 aquela dificuldade pode se tornar uma facilidade. É por isso que o mestre diz. A dificuldade, ela tem o mesmo tamanho da facilidade, num dado momento. Depende de quem? De nós, de cada um de nós. Então, assim, eu estou feliz porque você vê como é que são as coisas, né? Vê como é que são as coisas. Às vezes, uma situação difícil na vida da gente, uma situação dolorosa na vida da gente, ou seja, uma dificuldade na vida da gente, né, pode ser um fator engrandecedor do nosso ser, do nosso viver. Um fator de crescimento. Exatamente, isso aí, um fator de crescimento, isso aqui, Madalena. Então, a gente saber, a gente procurar ter essa consciência de que tudo o que acontece na vida da gente, tudo, vejam bem, tudo, até situações muito sofridas. Eu vejo isso no consultório, na clínica, quantas pessoas chegam sofridas lá, quantas pessoas que a gente atende e que choram, e que é uma dor, é um sofrimento, é no corpo, é na alma, um tanto de coisa. Isso tudo faz parte do nosso caminhar no sentido da evolução espiritual. A evolução espiritual é a compreensão do sentido da vida, né? Compreendendo as coisas, tendo mais luz na nossa consciência e mais amor no nosso coração. Isso é a evolução espiritual. É isso que o yoga preconiza, o budismo preconiza, Eckhart Tolle, é isso? Preconiza, a filosofia, né? Preconiza, o cristianismo, Jesus, o grande mestre universal, vem trazendo tudo isso para nós todo o tempo. E todos os grandes mestres e seres de luz vêm trazendo esse tipo de instrução para nós. Então, meus amigos, vamos aproveitar essa vida preciosa, humana, aqui na Terra. Né? É uma honra poder compartilhar isso com os senhores, é uma gratidão que eu sinto cada vez maior pela bondade, por esse plano da vida, de estar aqui agora, podendo usar esse trabalho, essas pessoas que trabalham aqui, que fazem esse programa ir ao ar, a Madalena se dispondo a estar aqui toda semana e fazer esse trabalho com as pessoas. Isso tudo é motivo de gratidão para mim e eu sinto que pode ser para todos nós, tá certo? Então, como é que está o nosso tempo? Vamos mostrar agora. A prática um pouquinho. Vamos. Então, dito isso, você quer falar mais alguma coisa? Você tem alguma pergunta para você fazer? falou, foi tudo ótimo, é isso aí mesmo. Gabriela, lembra alguma coisa que não tenha sido dita, que você acha importante falar? Então, as pessoas têm que ter muito claro que qualquer empecilho, ela já tem que ter aquela percepção de que aquilo faz parte do caminho, no sentido de que tem alguma coisa ali que ela tem que mudar para poder crescer, e aquilo é o que está empurrando nessa direção. É difícil na hora a pessoa, quando passa por um sofrimento, por uma dor, tem essa percepção, eu não discuto isso, mas que faz parte do aprendizado dela, não tem como fugir. Isso aí. E agora vai fazer parte do aprendizado da Gabriela vir aqui compartilhar com a gente. Só falar mais uma coisinha aqui. Pode vir cá. Vem cá. Só falar mais uma coisa, que dentro desse aprendizado, né, né, então, a Gabriela está chegando. Vem para cá, Gabriela. Isso. Pode sentar, se você quiser. Essa é a Gabriela. Famosa Rapunzel, mostra a trança. Isso, ali, a Rapunzel. Então, assim, dentro desse aprendizado que a Madalena está falando, né, de que, assim, uma coisa que para mim também, uma outra coisa que para mim foi importante, é aprender a me colocar no lugar de receber os cuidados. Viu, Kaique?
tu que está chegando aí agora, assim, porque, senta, vem cá. Tu já mostrou a tua cara na televisão alguma vez? Já. Tá bom, tá bom. Não mostrou ainda, mas já. Eu ia dizer, nesse programa não. O Kaique hoje está com a cara de Sherlock Holmes, ele está com um Quer dar um chapéu. tchauzinho aqui? Mostra aqui, vem cá, mostra aqui. Eu vou passar e vou Vem, embora. mostra aqui. Todo mundo curioso, Não, olha lá. Kaique, tu é um palhaço, Kaique. Tu me faz rir. É sim, tu me faz rir, rapaz. Já não está deixando todo mundo tão curioso. Então, não, o outro aprendizado é o seguinte, é o aprendizado de que eu que sou uma pessoa que gosto muito de cuidar das outras pessoas, tenho consultório, tenho as aulas de yoga, e assim, tenho as filhas, tenho alguns amigos, tenho trabalho, um trabalho comunitário, essas coisas todas assim, né? Dessa vez, outras oportunidades eu já tive, mas essa foi bem marcante, sabe? De me colocar nesse lugar de ser cuidado. Ser cuidado. Ser cuidado pelas filhas, ser cuidado pela Irene, ser cuidado pelas pessoas, ser cuidado pelos médicos, ser cuidado pelos meus amigos. Recebi várias sessões de acupuntura de um grande amigo meu, Gil, do meu parceiro, meu companheiro, meu amigo. Compartilhamos um consultório junto, ele me atendeu algumas vezes. Então, assim, é importante isso. Para mim, foi muito importante me colocar nesse lugar de ser cuidado. E os alunos me chamando a atenção. Luiz, não pode fazer isso assim. Luiz, toma cuidado. Eu digo, dizendo, a minha palavra maior foi sim, senhor e sim, senhora. Gabriel, obedecer às pessoas. Obedecer, porque isso é muito importante também. Eu vejo que muitas pessoas têm essa tendência a querer estar sempre no lugar de zelar e de cuidar dos outros, mas que na hora de ser cuidado tem a dificuldade. Como eu tenho, ainda confesso que tenho, né? Mas que para mim foi um aprendizado bem bom a gente poder receber esses cuidados das pessoas e é só gratidão, na verdade. Né? Que bom. Então está aqui a Gabriela Almeida, né? E eu trouxe ela, então, para a gente mostrar algumas posições, enquanto ela vai fazendo as posições, ficando um pouco em algumas posições. Vocês teriam uma ideia, hein? Gabriela está fazendo yoga há um mês. Vocês têm uma ideia. Quer falar alguma coisa, Gabriela? Não? Assim, boa. Olá, pessoal, fala. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Ah, querida. Então, porque assim, a gente estava conversando a respeito disso também antes do nosso encontro aqui, que a dificuldade, como eu estava falando, é uma coisa comum nas pessoas, né? Então, mas que, eu estou dizendo assim que as pessoas em casa, pode dizer, eu já dei mostrando aqui alguns exercícios em outras aulas passadas, encontros passados, e as pessoas eventualmente vão tentar fazer, ou foram tentar fazer, poxa, mas é difícil, o que ele está fazendo parece tão fácil. Parece fácil, por quê? Eu estou treinando há 40 anos. Imagina, né? Não é ontem. O que ele está ensinando é possível, mas tem que ter esforço, tem que ter força de vontade, tem que ter dedicação. Pois é. Né? Devagarzinho a pessoa chega lá. Isso aí. Então, só para deixar claro isso para todos os senhores e senhoras, né, que a Madalena falou, é possível. Tudo é possível. Tudo é possível quando o nosso querer é forte. Isso. Quando a gente quiser fazer. E eu vou me permitir agora fazer uma pergunta. Pergunta. Uma pergunta. O Luiz é um professor muito bravo. Não, ele é um professor. Ele é um professor detalhista, mas é justamente isso que fez com que eu tivesse confiança nele, a atenção aos detalhes, ao cuidado para que a gente faça as coisas certas, né, para a gente não se machucar também, né? Uma dedicação grande ao aluno, né? Então eu não acho ele bravo, eu gosto de pessoas exigentes, na verdade. É isso aí, o cuidado de que a coisa seja bem feita e não deixar o aluno à vontade, muitas vezes fazendo exercícios errados ou sem a devida empenho que é necessário. Não é isso? Isso. Eu vejo que dentro disso também, sabe, Madá? Bom, assim, sinto que cada pessoa tem um jeito também de ser, né? Esse é um jeito meu, é um jeito que eu tenho, assim, de prestar mais atenção nos detalhes e procurar ser cuidadoso, né? Mas que vejo também o quanto que as pessoas, por exemplo, que me procuram no yoga, que procuram no consultório, se sentem bem quando são assistidas. Isso que eu ia dizer. Quando são atendidas, quando são tocadas, quando são observadas e analisadas. Entende? Assim, é uma questão assim de... Eu sinto que vem pelo caminho do coração, isso aí. Sabe? Vem pelo bem-querer com as pessoas. Isso. O respeito no tempo, o momento, a situação de cada um que está passando.
Isso me lembrou o Richard Bach, quando o Fernando Capelo Gaivota, porque não adianta só fazer, tem que ter aquela coisa do resulta. Funcionou, foi útil, fazer por fazer e às vezes ficar um tempão fazendo sem levar. Mas aí você, dessa forma, eu acho que você vê o resultado, você vê que a coisa resulta, funciona. Né? Isso é importante, eu considero isso muito importante. É isso aí, esse resultado ele pode vir. Hoje nós vamos apresentar uns exercícios aqui simples, mas a gente observar que o quanto que exercícios simples também podem produzir bons sinais. Aí eu me lembrei de uma coisa aqui agora, que eu estava conversando com o Mauro Gonzalez, que é a pessoa responsável pelo espaço Shiva Yoga da 13 de maio. Né? Ele é professor também no curso de pós-graduação de naturopatia. Isso. Ele é uma pessoa que já vem estudando há muito tempo, que já vem praticando. A gente praticou junto durante um bom tempo e ele estava comentando, ele me lembrou um aspecto, né, que dentro dessa simplicidade que a gente está falando dos exercícios, ele falou o seguinte: Luiz, lembra que o professor Hermógenes também ensinava que a gente pode fazer a prática até mesmo mentalmente. Isso é verdade. Até mesmo mentalmente. E que, inclusive, faz uma diferença. Por exemplo, a Gabriela está aqui sentada, né? Ela já está observando essa posição, a gente pode se imaginar na posição de uma forma boa, perfeita, bonita, alinhada, esteticamente correta e tudo, coluna vertebral, respiração. Isso, a gente mentalizar isso antes de fazer o exercício, né, na hora em que a gente vai fazer o exercício, se apresenta diferente. Por causa da influência da nossa concentração, da nossa mentalização. Aí, dentro disso também, a gente costuma fazer sempre aqueles oferecimentos antes, as dedicatórias antes da prática. Né? Então, quando a gente faz uma dedicatória, isso a gente vem falando aqui várias vezes. Nós vamos entrar hoje direto nos exercícios, tá? Mas a gente faz a dedicatória, faz a concentração, faz o OM, né? Isso, nos outros programas você fez. Faz o OM no final. Então, a gente faz o OM e tal. Agora, dentro da dedicatória, a gente mentaliza, dedica, por exemplo, esse esforço de nós aqui e dos rapazes que estão lá trabalhando por trás da tela, dedicar esse esforço em benefício de pessoas. Uma ou mais de uma pessoa. Né? E às vezes também até dedicar uma dor, um sofrimento nosso, que a gente esteja passando, em benefício de pessoas que estão passando pela mesma situação ou por situações piores que a nossa. Isso é uma coisa interessante, porque pela força do nosso pensamento, compartilhando essa energia, concentrando, focalizando, as coisas mudam. As coisas mudam. Se eu mentalizo que nós três aqui podemos estar em harmonia, em paz, não é? Com tranquilidade, com calma, né? E essa energia, ela vibra. Impregna. E impregna, né? Impregna o local. Então, a gente, pela nossa força mental, pela nossa concentração mental, entra aí a prece, a oração, dentro desse assunto. Né? Então, a pessoa, quando faz uma prece, com devoção, desejando uma bênção, pedindo a Deus que mande bênção para aquela pessoa que está lá, numa situação sofrida, numa dificuldade qualquer que seja, essa energia chega lá. Chega, sem dúvida. Dependendo da nossa concentração. Né? Então, a gente tendo concentração, se firmando naquilo ali, canalizando os espíritos de luz, vamos dizer assim, Deus, ouve a nossa prece. Vocês podem ter certeza disso, viu? Ouve a nossa prece e a energia chega lá onde precisa chegar. Nós temos falado muito isso nos programas, do quanto a energia, nós somos energia, temos frisado isso, explicado através da física, de quanto nós somos a mesma energia que está em todo o universo. Então, na medida em que você faz a energia vibrar de uma maneira ou de outra, é aquilo que você está atraindo para você ou para as pessoas que você quer, tudo vai estar, na verdade, em torno de você, sendo gerado por você. Né? Só? Vocês, dúvidas, querendo explicações mais precisas, vão nos programas anteriores que vocês vão achar lá como funciona o átomo, como funciona essa interseção, como é que nós funcionamos, o que nós somos. Né? E aí vocês vão ver que é uma espécie de uma explicação física de tudo que foi dito agora, que o professor Luiz falou. Vocês vão ver que realmente... Porque, o Luiz, é uma coisa importante, que às vezes
quando a pessoa nunca vivenciou isso, tem dificuldade de acreditar. Claro. Gente, eu vou Natural. pensar e vai funcionar. Vai funcionar, né? E eu sempre sugiro, põe em prática para ver como funciona. Quando a gente põe em prática, vê que resulta, né? Que funciona. É isso, assim, é natural também que as pessoas tenham dúvida, porque a falta da experiência, né? Você dizer que uma maçã é gostosa é uma coisa, quando a pessoa come um pedaço de maçã, ela vai ver que realmente é gostoso. Isso, né? então experimentem. Então, é isso. Tentem, que vocês vão ver que dá certo. Dá certo. A gente está falando assim, aparentemente pode ser uma coisa, poxa, difícil. Não é não, é simples, é simples. A experiência do tempo, da vida, das nossas práticas tem demonstrado isso. É simples e os senhores podem ter, assim, confiança nisso que a gente está falando aqui, porque é fruto de experiência, é fruto de alguma vivência, graças a Deus. Muita vivência, né? Graças a Deus. Muita vivência. Acreditem que o único entrave que uma pessoa pode ter é a crença. A crença pré-existente da dificuldades que existem, de como as coisas funcionam de uma maneira só física. Quando a gente consegue se libertando um pouco disso e começa a colocar em prática, vê que é muito bom, porque Fica mais percebe fácil. que funciona. Muito bem. Então, Kaique, está boa a posição aqui que a Gabriela está, não está? Tá boa. Então, tá bom. Porque, assim, já podemos aproveitar essa posição de perna cruzada que ela está, viu? Eu tenho lembrado para os senhores, né, esse posicionamento do pé embaixo do joelho. Né? A gente tem feito isso. E aquele pé lá também embaixo daquele joelho lá. A Gabriela tem facilidade de fazer isso. Você sabe que tem muitas pessoas que não têm essa facilidade, que por mais que eu explique, a pessoa bota a perna cá atrás, bota a perna cá atrás. Eu digo, vamos botar embaixo do joelho, a pessoa bota a perna cá atrás, embaixo da coxa. Então, é bom a gente entender isso aí, porque está aqui trabalhando uma abertura maior nessa região das virilhas, né? Uma base melhor para o prumo das costas. Né? Então, essa é uma opção, né? Um favorecimento. Ela oferece uma estrutura básica melhor para a pessoa sentar nessa posição, que a gente chama de posição fácil, Sukhasana. É um asana fácil, uma posição fácil. Posição boa para meditação, posição boa para oração, a vocalização do mantra, do Om, né? Para fazer a dedicatória e tudo assim. Então, dessa posição aqui, a gente pode fazer... Gabriel, vamos então levar o braço lá na frente, devagarinho. Tá vendo? Isso. Aqui, essa região lombar, sacro e lombar está sendo alongada, não é? Está sendo alongada. Né? A barriga, né? As costelas e o peito estão chegando mais perto das pernas. Então, é uma posição que dá uma alongada boa aqui na região da coluna vertebral, em toda ela, porque a cabeça também solta e, naturalmente, a tendência é a testa chegar mais perto do chão. Ela está alongando aqui, obedientemente, os braços, né? Está alongando os cotovelos, então a gente evita deixar o cotovelo cair no mat. Então, a gente procura esticar o cotovelo, né? Para poder trazer mais alongamento ainda para a coluna vertebral e essa grande articulação aqui também, do ombro para o braço. Tá certo? Então, é bom a gente estar fazendo isso aqui, agora com ela aqui presente, que eu estou vendo, eu estou podendo chamar a atenção de mais detalhes. E lembrar também, né, Luiz, que cada um vai até onde consegue, Claro. com o tempo que vai conseguir. Claro. Né? Ele já falou isso um monte de vezes, Aí. mas eu acho que a gente tem sempre que lembrar, porque às vezes a pessoa olha e diz, eu não consigo ir até... Não, vai até onde consegue, e aí, com o tempo. Quer dizer, eu estou reforçando o que já foi dito muitas vezes, mas é importante para que a pessoa não se assuste na hora e respeite o seu corpo e entenda que isso é um processo lento, né? Melhorou, Kaique? Vai melhorar agora. Tá. Então, tá. Então, o Kaique veio dar um ajuste aqui na câmera para mostrar. Tá bem aí, Gabriel? Tá tranquilo? É uma posição confortável, é uma posição boa de ficar, né? Ela traz mesmo um alívio legal. Né? A gente, eventualmente, pode observar, pelo pé que está aqui na frente, a parte coxo-femoral, lá posterior dessa perna, recebe um alongamento maior. Não é isso, Gabriela? Está sentindo aí? Recebe um alongamento maior. Tá certo? Também, isso aí eu até falo por experiência própria. Quando a gente tem assim, um período muito mais tenso, essa região aqui de trás da coluna, quando você começa, esse alongamento que você faz, chega a dar uma dorzinha, mas quando você termina é um alívio assim extraordinário. E a pessoa não deixando essa tensão que se acumula aqui ficar, fazendo esse exercício,
nunca vai ter uma dor na coluna, nunca vai ter problema nenhum. Né? Aí o professor pode empurrar um pouquinho mais, porque aí ela vai mais. Né? Ela está gostando, ela está rindo. Ela não tá falando. Não pode rir, a gente não pode rir, senão ela acaba rindo, estraga tudo. Isso. Aí esticou, legal. Agora, detalhe, então nós vamos voltar, viu, Gabri? Traz as mãos ao lado da cabeça. Aqui, gente, esse é um detalhe importante que favorece, tá? E aí a gente vai erguer a coluna vertebral, sentindo de vértebra sobre vértebra, lá do início, lá de baixo, lá do sacro, do cóccix, da lombar, levantando devagarinho. A cabeça, veja que a cabeça dela como é que fica, tá solta. A cabeça está solta, ela vem levantando devagar, a coluna vertebral vem se erguendo. Quando toda a coluna se ergue, olha só, a cabeça então se ergue e cresce. Aí a Gabriela agora está mais crescida. Eu venho falando para os senhores também, para as senhoras, essa sensação de que daqui do topo da cabeça a gente pode ter um alçar, de um esticar. Isso a gente pode perceber, eu aqui agora, a Madalena ali também, cada um de nós aí em casa e tudo. Né? Imaginar que a coluna vertebral está sendo puxada, nós estamos sendo puxados pelo topo da cabeça. E olha, gente, isso aí é uma coisa... Cruza a perna do outro lado, Gabriel, devagarzinho. Isso aí, esse negócio da gente estar sendo puxado para o alto, né? Eu estou falando assim fisicamente, tem uma energia, espaço e tal, essa coisa, né? Mas, na realidade... Vamos dizer assim, o alto, entre aspas, está sempre nos chamando para crescer. O alto, no sentido mais amplo dessa palavra alto, eu vou deixar para vocês examinarem, eu não vou explicar muita coisa não. Né? Mas o alto está nos chamando para perto, para cima. Então é um exame para a gente fazer na vida da gente. Né? O que é o alto? Né? Então é a coluna vertebral se erguendo, a gente se erguendo. Né? Crescendo em direção ao alto, com o pé no chão, veja bem, com o pé no chão, tá? Então ela cruzou a perna ao contrário, né? E eu também já estava fazendo isso em outros tempos. Vamos fazer a torção, tá? Faz aí, escolhe o lado que você quer fazer, isso, essa mão vai naquele joelho lá, isso. Então, vejam bem, né? Ela colocou a mão esquerda no joelho direito, né? A mão direita apoiou aqui, pode apontar os dedos para trás, apoiou aqui. Esse apoio da mão aqui atrás no chão, não tem necessidade de vocês estarem vendo não, mas eu vou explicar. Esse apoio pode ser de palma inteira, pode ser de dedos, aqui, eu vou mostrar aqui na almofada, ó. Esse apoio pode ser de dedos, tá? Pode ser de palma toda e pode ser até de ponta de dedo, ali atrás, aquela mão de trás, tá bom? Ficou claro? Palma inteira, dedos ou ponta de dedo. Isso vai depender de quê? Vai depender do comprimento do braço da pessoa com respeito em relação à altura, da extensão da coluna vertebral dela. Porque a ideia é a gente trabalhar os dois ombros numa mesma altura. Né? Evitar que o ombro da frente ou de trás fique mais alto ou mais baixo que o outro. Então, ela está fazendo uma torção, né? Eu posso dar um auxílio, né? Ajusta melhor. Então, nesse asana, nessa posição, a coluna vertebral, as raízes nervosas na coluna vertebral, elas estão recebendo uma massagem. Quando a gente faz a torção, as raízes nervosas ficam com limitação de energia de sangue. Tá? A gente está apertando. Quando a gente volta, o afluxo de sangue de energia vital é maior. Por isso, é uma massagem, uma vitalização maior para as raízes nervosas. Estamos trabalhando sistema nervoso central. Para quê? Para a gente poder ter mais resistência com esse sistema nervoso, cérebro e espinha, né? Ter mais resistência com isso, para a gente ter mais condição de lidar com as pressões da vida, do dia a dia. Né? Como se dizer assim, com os estresses do dia a dia da vida de todos nós. Tá certo? Então, é uma torção boa. Além de trabalhar essas raízes nervosas, essas torções trabalham massagem na musculatura. Nos músculos e tendões e ligamentos que sustentam a coluna vertebral. Tá certo? Então, devagarinho, Gabriel, inspirando, a gente pode voltar. Vocês ouviram? Devagarinho. Tá vendo? Devagarinho, palavra importante. Bem devagar. Importante. Para falar nisso, essa palavra devagarinho, a gente tem mais um tempinho, né? Uma vez, o mestre falou assim, olha, meus irmãos, meus discípulos, né? Faz a torção do outro lado de uma vez, Gabriel. Isso. Está se sentindo bem? Tranquilo? Está vendo só? Eu estou achando você tão tranquila, Gabriela. Eu estou achando bom. Está vendo só? O Kaique riu lá, o Kaique. Né? Isso aí, é mentalização nossa também.
Você está vendo? Aqui não é aquilo, aquele bicho de 7 cabeças que você estava pensando que fosse. Não é verdade? Ela estava meio temerosa, é por isso que ele está falando. Ela está Mas aqui. está tranquila. Então, aí, uma vez um mestre disse assim para os discípulos, meus discípulos, meus irmãos, eu poderia abrir a cabeça de vocês e colocar todo o conhecimento aí dentro de uma vez só, mas vocês não iam entender, porque é preciso, a natureza não dá saltos. Tem uma expressão assim. Isso, tem. Na natureza, as coisas precisam acontecer devagarinho. Então, meus amigos, a paciência, olha só, hein? E eu não sou tão paciente não, às vezes. Mas a paciência é o primeiro degrau no nosso caminhar de evolução espiritual. É a paciência. Bonita, né? Então ela está fazendo para o outro lado. Só que agora, daqui a gente pode ver melhor, essa mão que está no joelho, esse braço, ele alavanca a torção. Então ela faz uma pressão firme aqui, o braço dela está firme, o apoio lá atrás para manter a coluna aprumada, não é? Mas isso aqui é importante também, na hora de fazer, puxar. Né? Não vou fazer porque eu não estou podendo fazer, né? Mas na hora de fazer para puxar e torcer mais, tá bom? Aí vem o professor e puxa um pouquinho mais. Aí ela torceu mais um bocadinho, tá certo? Trabalhamos um lado, trabalhamos outro lado. A respiração também flui de uma maneira natural, né? Geralmente nas posições de torção, viu, a Madalena também, a respiração é mais torácica. É mais alta, né? Porque a parte de baixo está sendo bem mais torcida e é mais difícil. E a região do diafragma, essa aqui, né? Então, só esses detalhes são importantes, só para quando a gente estiver fazendo, vai lembrar, né? Tá bom? Então, devagarinho, inspirando, a gente volta. Isso aí. Vamos esticar as pernas para frente, Gabriel. Isso. Deu formiga? Ficou tanto tempo com a perna cruzada, né? Mas isso aí faz parte do crescimento também, tá bom? Faz parte da evolução. Estimula a faz parte da evolução. Isso. Nós vamos fazer, faz, Gabriel, tranquilo. Assim, vamos fazer assim, inspira, levanta o braço, ó, inspirou. Agora expira e vai até onde pode, tranquilo, segura lá. Então, nós estamos fazendo uma flexão para frente. Vocês estão vendo que a extensão dela não é uma extensão tão grande, né? Mas ela está fazendo. E dentro disso aqui, dessa possibilidade aqui, é que vão se abrindo. Tem outro ditado assim, né? Toda caminhada começa com o primeiro passo. Isso. Tá certo? Por mais longa que seja a viagem, vamos dar o primeiro, para depois dar o segundo, depois dar o terceiro passo, e o quarto, e o quinto, e o 10º, e o 1000º. Né? Então, eu quero dizer para vocês também que, assim, por mais que essa extensão, nesse momento, não seja tão longa, devagarinho ela vai aperfeiçoando. E uma alternativa para essa posição, né? Porque aqui, com a perna esticada, ela está buscando trabalhar mais o alongamento da perna também, posterior da perna, né? Mas a gente pode, Gabi, dobra um pouquinho o joelho, um pouquinho. Ai, agora desce a mão mais. Ah lá, ela dobrou um pouco o joelho, ela dobrou aqui um pouquinho, né? Estava mais embaixo, aí subiu um pouquinho, permitiu alongar mais aqui as costas, e permitiu, então, ela chegar um pouquinho mais para frente, né? Então, essa é a alternativa. A pessoa pergunta, mas o que é melhor? Fazer com a perna esticada ou fazer com a perna dobrada? Os dois são melhores. Os dois são bons. Os Na dois perna são bons. esticada você vai trabalhar também todos os meridianos. Também. Fazer um alongamento, que é uma coisa muito boa, né? Então, a gente pode mesclar, combinar as pessoas, porque muita gente tem dificuldade de fazer essa extensão para frente. Muita gente tem, né? Em geral, porque essa parte posterior do corpo, a gente... há uma tendência a fazer mais contração, principalmente nas costas. Tem a ver com peso nas costas, tem a ver com responsabilidade, né? Aí vem o professor e faz uma massagem aqui também nela, vai lá dar uma melhorada, dá uma soltada, tá vendo? É isso, a gente também, a gente tem a ver também com a gente descarregar devagarinho um pouco mais dos excessos de peso, né? Eu estou falando aqui, meu ouvido está aqui perto da minha boca, eu também estou escutando, né? Eu quero aprender também com isso. Então é isso, então tem a possibilidade de fazer com a perna esticada, tem a possibilidade de fazer com o joelho dobrado, tem a possibilidade de combinar os dois, né? Como disse a Madalena, todas as maneiras, nesse caso, são boas. Tá bom? Cada uma tem a sua utilidade. Isso. Aí, para voltar, devagarinho também desenrolando e aprumando, como diz o povo na roça, arribando. Olha lá, arrumou o cabelo dela e tudo. A Madalena é carinhosa, viu? Então, Gabriel, vamos fazer uma torção, Gabriel. Puxa aquele pé para cá.
Vamos fazer uma torção, que a gente já fez aqui algumas vezes também, mas vou mostrar mais uma vez aqui, observando os detalhes. Vamos fazer mais uma torção, né? Então, mão direita, ou antebraço, vê se dá para encaixar o antebraço? Dá para encaixar o antebraço. Aqui, encaixou o antebraço, tá? A gente pode fazer com a mão só ou com o antebraço, como ela está fazendo aqui agora, né? Apoia essa mão direita mais atrás e abre a torção. Esse pé que está aqui, procura apoiar ele bem no chão e estica puxa aquela ponta de pé para cá, Gabriela. Isso, tá vendo? Então a ponta do pé lá na frente, gente, vocês estão observando, ela está puxando para alongar mais essa parte posterior da perna dela. Né? Esse Bom? cotovelo dela está aqui segurando a perna. Isso. A perna dela está aqui, não está Isso aí. dando para ver de lado, mas Ela está abraçando isso, tá o abraçando joelho, a perna. Isso Tá mesmo. bom? Então, mesma coisa de procurar manter os ombros numa mesma altura. Mesma coisa agora de aproximar, estufar mais o peito para frente. Boa, Gabri. Aí, e torcer a nuca também. Então, toda a coluna vertebral está passando por uma torção. Tá bom? A mão de trás está apoiada. Os dedos da mão de trás apontam mais para cima, tá? Mais para trás. Mais para trás. Tá bom? E a mesma coisa. A gente pode perguntar assim, o braço precisa estar totalmente esticado? Então, se flexionar um pouquinho o cotovelo também for melhor para você, faz com ele dobrado um pouquinho, né? A gente propõe que estique mais o braço, na medida do possível, e vê a adaptação com a ponta dos dedos, ou os dedos, ou a palma da mão toda, né? Na medida do possível, a gente esticar. Sim, é uma recomendação, né? E a distância da mão para o corpo é uma distância que favoreça a coluna vertebral ficar aprumada. Tá bom assim? Então, devagarinho, vamos voltar. Inspirando. Isso. Gabriel, chega mais para frente um pouquinho, querida, para a gente fazer aquele apoio. Isso. Cruza de novo, aquela mesma perna. Não, a mesma perna. A mesma perna. Então, a gente vai fazer uma variação agora mais muscular. Que ela já faz, eu vou auxiliar ela. Aqui. A mão esquerda dela está apoiada aqui, apoia a faca do pé lá, a nádega direita levanta um pouco, não é certo? Vamos lá, dona moça, mostra para o povo. Isso. Tá vendo? O quadril pode chegar mais para frente, Gabriela. Isso aí, segura. A faca do pé lá está bem dobrada, tá vendo? Vocês estão vendo? Ela está feliz, está rindo. Está rindo. Ela está contente. Tá, segura. A pessoa, quando começa a tremer assim, é porque ela está emocionada, entendeu? Aí, gostou, né? Agora, tá bom, desce devagarinho. Eu tive um mestre, o mestre Liu Pailin, ele dizia que quando começa a tremer, é porque começou a funcionar. Tá vendo? Cruza para o outro lado. Aí, perna direita esticada, joelho... Não, primeiro vamos fazer a torção, tá? Tá certo? Então, aí abraça lá, segura firme, apoia a mão firme aqui atrás, aí você vai ver, você sempre vê, né? Se pode ser aqui. É interessante porque tu está estudando aqui também, né? Tá vendo só como é que é? Interessante, né? Então, aí estamos fazendo a torção para o outro lado. Na medida do possível, abraçar bem legal. Sabe uma coisa, Gabriela? Pode tentar abaixar mais um pouquinho isso aqui. Para o joelho, em geral, aparecer um pouco. A ponta do joelho aqui aparecer. Tá? Tenta abraçar bem. Aquele pé lá da frente puxado para si, de maneira que o tendão de Aquiles fique bem esticado e a perna posterior da perna bem alongada. O pé que está no chão lá, o pé esquerdo dela, procurar apoiar bem esse pé. Esse aí, apoiar mais. Isso. Tá bem? Apoiar bem no chão. E está fazendo a torção, então, para o segundo lado. Tá bom? Kaique, quanto tempo a gente tem mais, Kaique? Tá bom, tá bom. Temos mais, dá tempo, tranquilo. Tá bom? Então, devagarinho, volta. E vamos fazer a extensão para o outro lado também, para fortalecer essa braçaria que você já tem bem forte. Outra coisa importante, gente, esse braço de apoio aqui atrás, vocês não estão vendo, mas vou enfatizar, é importante que esse braço fique perpendicular ao chão. Tá bom? Então a mão não fica muito lá atrás, nem muito juntinho. Vê se você vai subir de maneira para ele ficar perpendicular. Puxa a ponta do pé lá. Deixa uma perna mais junto com a outra. Estica essa aqui. Essa perna direita dela, bem esticada, e o pé puxa. Aí, firma isso aí. Agora levanta. Levanta com firmeza. Isso. E o quadril lá para a Madalena. Empurra lá o quadril para a Madalena. Abre o peito. Tá vendo? Mas é isso mesmo. Respira. Muito bom vocês fundo. verem assim a evolução, isso. né, Gabriela, porque puxa mais o pé, Gabriela. Isso, que é possível, que vocês podem fazer também. Porque só, o professor Luiz faz, desce devagar. Né? Desce devagar. Parece isso, que... Isso. Mas não, é acessível. Deu? Um mês, Diogo, olha só, já está praticamente perfeito. Gabi, vamos passar por cima dos pés? Ali. Ih, tem que virar a câmera para lá.
O Kaique veio ali e fez uma papagaiada, ele fez essa mesma posição, gente, entendeu? E ainda fez esticando as duas pernas, sem vergonha. Vamos passar por cima dos pés, puxa mais o pé, puxa mais. Não, cruza e puxa mais ele. Agora passa por cima, passa por cima, isso. Apoia lá, isso, traz o pé aqui para trás, isso, mais, estica, vira o pé, vira a bola do pé, isso, apoia bem, tira o joelho do chão. Tá? Desce mais o quadril um pouquinho, abre o peito, alonga bem a nuca, isso aí, tá? Isso aí, levanta mais a cabeça um pouquinho. Gente, uma posição, puxa a mão mais para cá, Gabriel, tá muito lá na frente. Mais. Fica mais fácil, viu? Desce mais o quadril, estica bem a nuca aqui, ó. Estica mais. Então, alongando isso aqui, toda essa parte posterior, braço perpendicular com o chão, um esforço pro braço, ela está fazendo um fortalecimento pro braço dela, tá certo? Tá certo? Respiração. Isso é um asana muscular. Né? Isometria. Na fisioterapia fala isometria, fortalecimento. Gabriel, mantenha a mão e o pé, leva o quadril para trás. Cachorro de cabeça para baixo. Posição do cachorro, os dedos das mãos bem abertos, procurando esticar bem os braços, procura esticar esse cotovelo aqui mais um pouco, isso. E projetando o quadril bem para trás. Né? Eu vou girar aqui um pouco pela frente, Kaique. Aqui, o quadril empurra lá para trás, o peito abre, o quadril empurra lá. Isso. Aí o peito abre mais, tá vendo? Olha lá. Não se empolga. Que beleza. A Madalena está dizendo para não exagerar aqui. Eu não estou exagerando, não. Você. Não, eu estou graças a Deus. Então, gente, a ideia é fazer esse prolongamento aqui de braços e costas, na medida do possível. Vocês estão vendo que esse é um trabalho para ser desenvolvido gradualmente, né? Alongar a perna, tentar chegar os calcanhares mais perto do chão aqui atrás. Posição do cachorro. Posição muito importante essa posição também. Tá? Gabriela, ajoelha com o joelho separado, devagar. Quando descer com o joelho assim, lembrar porque algumas pessoas já descem com o joelho, bum, bate com o joelho no chão. Gente, cuidado com isso aí. Deita o peito do pé. Aí, compensar. Senta no calcanhar e leva o braço lá na frente. Isso. Tudo tem que ser feito de forma lenta, carinhosa e cuidadosa. Isso aí. Então, o que aconteceu aqui agora? Nessa posição, ela está compensando todo um esforço que fez, compensando o estiramento da parte posterior das pernas, né? Alongando bem o braço lá na frente, pode mais, abraço, a mão, isso, esticando bem e, na medida do possível, fazendo esticar bem toda a coluna vertebral, toda a extensão das costas. Que a gente pensa que, por o joelho estando separado, a gente poder descer mais as costelas, o tórax e a barriga para perto do chão. Tá certo? Sentindo bem aí? Tá? Estica mais esse cotovelo. Então, nesse esticar também, nessa posição também, o braço, o cotovelo fica fora do chão, em princípio, tá bom? Fora do chão. Esticar. Também podemos, se for preciso, dar uma relaxada o cotovelo no chão, não tem importância. Tá, é uma relaxada. Ela relaxou aqui agora. Tá bom? Né, Kaique? Tu também gosta de relaxar. Tá gostando lá. Depois você briga com ele, Gabriel. Então, procurar chegar as nádegas mais perto dos calcanhares, aqui atrás, sentar bem. Com o braço esticado lá na frente, a gente tem empurrar mais fácil do calcanhar aqui, da nádega para o calcanhar. Por isso que a gente enfatiza esticar o braço lá na frente. Também mais nada impede de dar uma relaxada. Tá bom? Então tá, traz a mão do lado da cabeça. Devagarinho, aquele levante, ó. Da mesma maneira, gente, ó, a cabeça. Vem por fim. Olha lá, esticou, alinhou, legal. Isso. Gabriela, povo de Petrópolis, Gabriela. Tá bem? Então é isso, acho que a gente já tinha falado de relaxamento. Deita um pouquinho para relaxar. Mostra aí. Kaique, 3 minutos? Tá. Aqui. Então, ela vai fazer um relaxamento aqui, separou o braço, separa mais o pé um pouquinho, né? Nesse relaxamento, a gente já veio falando algumas outras vezes, né? A nuca se alonga, o ombro solta, as palmas das mãos, os dedos das mãos, a gente observa aqui, ela logo sentiu, né? Porque o dedo da mão da gente, quando está muito esticado, ou a mão está muito fechada, né? Ou esticado ou fechado, né? Não está relaxado. O relaxado é um meio termo, está no meio termo. É nessa condição que a gente pode e deve fazer o relaxamento, tá bom? Aí as pontas dos pés também estão soltas lá na frente, tá bom?
Vocês estão vendo um pé só, agora estão vendo os dois. O Kaique é competente. Aí, né, soltou os dois pés lá, né? Tá vendo as pontas dos pés? Porque quando a gente relaxa lá na ponta do pé, vem o tornozelo, o joelho e essa articulação aqui na bacia também se soltar mais, tá bom? Aí a coluna vertebral também se acomoda, não é? As costelas na frente, as costelas posteriores e laterais também se soltam, o peito também se abre, a bacia está mais solta, mais aberta, o tórax mais solto, mais aberto, os ombros bem soltos, com isso as escápulas se acomodam melhor no chão, os braços estão mais soltos, as mãos, tá certo? A nuca e o pescoço também se soltam. Outra coisa importante, quase sorriso nos lábios. Vocês não estão vendo aqui, mas eu estou vendo, né? Então, a gente desprender os lábios. Estou falando assim porque a gente tem uma tendência a segurar muita tensão, muito bruxismo, muita coisa. Então, tensão. Então, soltar. Quase sorrindo, tá certo? Quase sorrindo. Ela já está sorrindo aqui. Tá bom. Aí o rosto. Então, soltou a região da bacia, soltou a região torácica. São 3 pontos muito importantes da gente relaxar, né? O quadril se soltar, o tórax se soltar e o rosto também. A musculatura toda facial se soltar. Nisso vem essa instrução, vamos dizer assim, de soltar mais os lábios. E a região dos olhos, sobrancelhas, testa. Então, é isso. A gente se entrega, se solta, silencia, acalma, respira e fica em paz. Ela está com a cara feliz aqui. Isso aí. Muito grato. Mais 1 minuto? Acabou. Acabou? Então, eu vou Gabriela, passar... devagarinho, volta. Eu quero que Enquanto ela se levanta, eu vou passar os teus telefones, Luiz, se alguém quiser entrar em contato. Olha só, Madá, eu estou concentrando mais só no WhatsApp, no 92, mas pode passar os outros também. Não, a imagem, eu posso alterar a imagem depois, mas agora vai vir, a gente fala qual que você prefere? 92133192. Então, esse ali. Isso mesmo, Kaique. 992133192. Esse é o que tem o WhatsApp. É isso. Eu não uso Facebook. Um amigo meu abriu, tem uma página do Facebook, sim, né? Mas praticamente eu não mexo muito. De vez em quando eu vou lá e atualizo algumas coisas, mas eu pessoalmente não tenho Facebook, Luiz, no meu aparelho. Mas meu amigo Marcos Guimarães, gratidão. Professor de canto. Ele é professor de música, de canto, ele faz esse trabalho aí, tá? Mas esse 992133192 é o contato, o WhatsApp, pode me mandar mensagem que eu recebo e atendo prontamente, tá bom? Isso. E eu vou lembrar logo também, quem precisar da babosa, originalmente criada pelo Frei Romano Zago, tem imagem aí. Isso. Composta já vem pronta com mel, aloe vera, que é a babosa, e geleia real, já vem pronta para consumo. É só entrar em contato no telefone 22370720, tá? Então, você quer terminar com on, é isso? Vamos fazer? Kaique, vamos fazer um on para fechar? Então, fica aqui a gratidão de coração a todos nós, a todos os senhores, a Kaique, Luciano e todos mais, Daniele, né? Mano, querido. Então tá. Grato, Gabriel. Quer falar? Grato, Gabriela. Muito grato, viu, pela coragem de ter vindo até aqui hoje. Foi muito bem. Foi muito bom e foi um exemplo para todo mundo de que é possível. Ela 1 mês fazendo yoga, já fez tão bem. Então, depende única e exclusivamente da força de vontade, da dedicação de cada um de vocês, porque a mensagem é que é possível. É isso aí. Cada um é que vai tentar. Então, gente, eu desejo paz, saúde, alegria e bem a todos e vamos terminar com o nosso om, certo? Vamos fazer o om e fazer o namastê no final, tá bom? Então, vamos unir as palmas das mãos junto do peito, do coração, respirar bem fundo 3 vezes. Fazer vibrar o om profundo.
Mais um. Namastê. Pronto, meu irmão. I told you you can always